Olá, amigos da Flick. O meu nome é Jefferson Pedro. Eu sou jornalista, escritor e roteirista. Sou autor do livro Dandara, que é esse aqui. Foi lançado em janeiro. Fala sobre a história de uma menina negra que nasceu numa penitenciária e depois de 6 meses foi criada pela avó. Está disponível na Amazon e também através de alguns sites de vendas. E agora em novembro, no finalzinho de novembro, eu estou já preparando o lançamento do meu segundo livro, que se chama Saída de Emergência, que é sobre a história de 8 mulheres negras que no meio de uma pandemia tiveram que sair de casa para trabalhar, por serem mães solteiras, negras, moradoras de áreas distantes, onde tem as oportunidades de emprego, né? Moradoras de favela, de periferias, da Baixada Fluminense, e que tiveram que sair de casa para trabalhar durante a pandemia, usando máscaras e se arriscando, né? Pegando ônibus, trem, barcas, metrôs, que é um pouco também do retrato da nossa realidade, né? Eu, por ser negro, eu morei 40 anos no Morro da Providência. A realidade da população negra sempre me chegou muito, porque é o que me atravessa, é o que me motiva a escrever. A gente tem histórias assim extremamente fortes, impactantes e que precisam ser contadas. Mas além disso, eu acho que eu assumi essa questão de falar sobre o universo negro, porque desde que eu era pequeno, na época da escola, eu nunca me conformei muito com a história que contavam da gente, né? Outras pessoas contavam as histórias dos negros e, obviamente, que passando pelo ponto de vista delas. E eu acho que chegou um momento em que a gente hoje precisa assumir o protagonismo da nossa história, a gente precisa falar do que nos atravessa, do que nos incomoda. A gente não quer mais ver corpos negros no chão, a gente não quer mais ver a polícia agindo com a truculência como ela age, sobretudo com a população negra. O negro que é pego com drogas, ele não tem o mesmo tratamento de uma pessoa branca. E eu ter adotado essa narrativa, esse tipo de narrativa para minhas histórias, para as minhas ficções, é fundamental, porque a gente está mostrando um certo incômodo com tudo isso. E a gente chegou um momento em que precisa deixar de se permitir que essas coisas continuem acontecendo. A gente precisa agora não mais aceitar que os negros sejam vistos como os vilões, os bandidos, os traficantes, os assaltantes, né? As mulheres negras sejam vistas como objeto de desejo. E ao contrário, a gente precisa se acostumar a ver o negro no poder. O negro escrevendo, o negro exuberando para o mundo, o negro sendo valorizado, tendo a sua devida importância e lugar, tendo a sua história contada pelo seu próprio olhar, né? Então a gente está passando por esse momento em que a minha escrita ela traz exatamente isso. Ela traz essa indignação, mas também traz essa vontade de fazer, né? Que as pessoas possam olhar para o meu trabalho, para a minha obra, para a minha história e falar, poxa, se o Jefferson conseguiu, eu também posso, eu também consegui. Chegou o momento da gente cobrar justiça através do que a gente sabe fazer de melhor. E eu, humildemente, acho que sei escrever e através das minhas narrativas, das minhas histórias, eu trago um pouco desse universo. A gente precisa se acostumar a ver o negro no poder, porque o negro é capaz, o negro não pode mais ser julgado pelo tom da pele, ele precisa ser cada vez mais visto, a gente precisa de cada vez mais representatividade nos telejornais, nos canais de YouTube, nas redes sociais, de uma forma geral. A gente precisa falar, a gente tem muitas histórias para contar, histórias de ficção, histórias de realidade que foram inspiradas na ficção, e ficção inspiradas na realidade. Então, por tudo isso, a gente precisa cada vez mais ir buscando esse espaço. A gente precisa deixar de olhar para uma favela e ver reproduções e vestígios de quilombo. A gente precisa olhar para um trem lotado e não ver mais reproduções e vestígios de navio negreiro. O negro precisa ser dentista, o negro precisa ser médico, o negro precisa ser jornalista, ele precisa ser escritor e precisa ser respeitado dessa forma. A gente precisa que o negro seja cada vez mais valorizado e estar aqui participando desse festival, tendo essa oportunidade, é o começo. É a porta, é a janela para que cada vez mais a gente tenha espaço para valorizar o que é nosso e o que a gente sabe fazer de melhor. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Um bom festival para todos vocês. Salve, Flick. Obrigado por tudo.